Alô, agora sim. Pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma mesa de debate da Mostra dos Melhores Filmes do Ano 2017, que é organizada anualmente pela Associação de Críticos de Cinema daqui do Rio de Janeiro. E hoje os filmes em debate são Corra e Moonlight, Sob a Luz do Luar. O Moonlight é o filme que ganhou a última premiação do Oscar. Não foi La La Land. Os dois filmes foram exibidos hoje, né? Tivemos uma sessão do Corra, seguida de uma do Moonlight, e teremos duas outras exibições desses filmes na quarta e na quinta. Na quarta-feira, 14h, terá mais uma sessão do Corra, e na quinta, 10h da manhã, teremos mais uma sessão do Moonlight. Então, se alguém aqui perdeu um dos dois, é a oportunidade para poder assistir, tá certo? Vou passar aqui a palavra para o Marcelo Janot, para o Luiz Fernando Galego, que são os representantes da CCRJ que estão aqui hoje, para o nosso convidado, Marton Olímpio, que é roteirista. Obrigado. Tem na programação, depois acho que você pode dar uma para ele. Boa noite, obrigado a vocês que ficaram aí nessa segunda-feira chuvosa. Eu acho que é por um bom motivo, porque são dois filmes que merecem muita discussão. Assim, é uma pena só que não tenha sido exibido o Corra agora, na segunda sessão. Eu acho que é um filme que... O Moonlight já ganhou o Oscar, já foi muito visto. O Corra foi menos visto quando estreou nos cinemas, assim, não chamou tanta atenção assim quanto agora, porque foi indicado ao Oscar de melhor filme e as pessoas estão curiosas para ver e tal. E é muito interessante porque eu vi o Corra quando estreou, na época, né? Não me lembro em que mês foi, se foi maio, junho, já faz algum tempo. E eu só fui rever ele hoje. O Corra. E eu só fui rever o Corra hoje. E depois de um ano aí em que a gente teve tanta discussão sobre questões de representatividade, de lugar de fala, de discussões de inclusão racial, social, e é muito interessante ter revisto o filme hoje, passado quase, sei lá, um ano, digamos assim, de quando eu vi pela primeira vez. E é impressionante como eu gostei mais ainda do que eu já tinha gostado da primeira vez. O Corra entrou na minha lista dos melhores do ano, assim como o Moonlight. E hoje eu gostei mais ainda, talvez a ponto de dizer que o Corra, na minha opinião, é um dos 10 melhores filmes de terror de todos os tempos. Porque, assim, eu não me lembro de ter visto uma obra pertencente a um gênero que é bem característico, bem marcado, essa questão da filiação dele ao cinema de gênero, no caso ao terror, uma abordagem tão original, né? Que ele dialoga com essa questão racial de uma maneira extremamente original e inteligente. Então, quando eu fui ver o filme pela primeira vez, eu não tinha muita informação sobre ele. Normalmente eu não gosto apesar de ser crítico, eu não gosto muito eu gosto de ver o filme muito cru, sem muitas informações. E falaram, tem um filme aí de terror que está bem cotado, não sei o quê. Eu fiquei muito impactado quando vi o filme da outra vez. E revendo agora, eu consegui enxergar mais coisas, porque, assim, desculpa quem não viu ainda o Corra, acho que vai ser inevitável que a gente tenha spoilers aqui, mas quando você revê o filme já sabendo o que acontece, né, qual é o grande segredo que tem naquela casa, você
começa a prestar mais atenção em certos detalhes e ver como o roteiro, o Martin, que é roteirista, talvez até possa falar isso também, como o roteiro é impecável, né, na maneira como ele solta as pistas sem mastigar demais para o espectador e ao mesmo tempo como ele respeita os códigos do filme de terror, né? Assim, a princípio você tem a ideia de que está vendo um filme de terror corriqueiro, né? No sentido, não corriqueiro no mau sentido, mas no sentido de que, de repente, eles estão lá naquele ambiente, são os códigos, os clichês mesmo do filme de terror, né? Eles estão num ambiente idílico ali, aquela casa de campo, e aí de repente um personagem passa no canto da tela e aí toca aquela música meio assustadora, né? Dá aquele tan e tal, e aí você já pressente que algo ali está errado, está fora do lugar, né? Vai acontecer aqueles personagens esquisitos, a própria maneira como a violência irrompe no filme, né? Que é uma maneira que é muito característico também do filme de terror, né? Do filme de terror mais gore, né? Com sangue, daquela maneira, quando o personagem do Daniel Kaluuya ele consegue escapar ali daquela armadilha e ele vai matando as pessoas com aquela cabeça de alce e depois esmurrando com a bola de bilhar, isso tudo pertence muito aos códigos do filme de terror, né, dessa violência explícita, mas ao mesmo tempo aquilo ali está muito bem inserido dentro do contexto de crítica social e de manifesto racial também, né? Porque o que a gente vê ali no personagem do Chris, o sujeito, mal ou bem, ele é um paradigma ali, um símbolo de uma raça, né? Ele é a figura do negro que tenta se inserir naquela sociedade exclusivamente branca, onde os outros negros são empregados e ele é tratado como uma coisa exótica, um objeto onde naquela reunião aperta um braço dele, olha, ele é um negro, parece que estão analisando um cavalo, né? Olha os dentes dele como são brancos e bonitos. E isso, revendo o filme pela segunda vez, você começa a notar que isso não é... Quando ele coloca uma cena dessas, como essa do encontro lá daquela festa, em que as pessoas começam a elogiar as características físicas dele, ou perguntam se ele sabe jogar golfe e tal, a princípio, antes de você saber qual é o segredo que aquela casa esconde, você enxerga aquilo como um preconceito mesmo que é normal e é latente na nossa sociedade, né? Esse estereótipo que acompanha essa ideia de que o negro ele é fisicamente mais avantajado do que o branco, não sei o quê, mas depois você percebe que aquilo ali está extremamente inserido dentro do contexto da história de terror, porque as pessoas estão ali, na verdade, apalpando a mercadoria que vai ser leiloada para que elas possam usar como hospedeiro físico, né, para usar como corpo, né, daquelas pessoas brancas que querem se perpetuar pela eternidade, transplantando a mente para o corpo dos negros, né? Então, é muito bem feito, é muito bem detalhado. E a outra coisa que me chamou a atenção também nessa sessão de hoje aqui do Corra, em que a gente tinha a sala lotada, e que não aconteceu quando eu vi no cinema, da outra vez no Estação Botafogo, tudo bem, era uma sessão à tarde no Estação, não estava tão lotada, na sala 1, que é a sala maior, mas me impressionou muito como o filme foi aplaudido assim, em cena aberta nos momentos mais catárticos, né? Quando acontece a vingança, quando ele se liberta e depois quando chega o amigo dele, o segurança lá da TSA, e as pessoas aplaudem, né? E é curioso, porque o brasileiro não tem muito esse hábito de aplaudir o filme, a não ser em festivais, assim, em mostras do Festival do Rio e tal, mas não tem muito esse hábito de aplaudir. E o americano tem, né? Assim, eu gostaria muito de ter visto uma sessão do Corra lá nos Estados Unidos, para ver como é que é. Assim. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos uma vez, em que eu fui assistir no dia do feriado de 4 de julho, né, que é o dia
da independência americana, né, no 4th of July, que é o dia do orgulho branco americano, né, eu fui ver Pearl Harbor, né, que é um filme extremamente nacionalista americano, e as pessoas aplaudiam ali, emocionadas, né, quando mostrava o heroísmo do exército americano, aquela coisa toda, e hoje o que eu vi aqui foi quase como um reverso disso, né, como a plateia brasileira aqui se identificando com esses personagens que são americanos, que traduzem uma situação bem americana, mas ao mesmo tempo o que eles estão transmitindo é universal, né? Essa eu não diria vingança, talvez seja uma palavra forte demais, né? Mas essa resposta, essa saída que o personagem negro procura na trama a partir da violência, é uma maneira da gente enxergar que talvez a violência seja o único caminho, esse radicalismo às vezes não tem solução, é o único caminho, né? Então eu acho muito o roteiro uma obra-prima, e os códigos, assim, vale a pena rever esse filme, porque para quem é fã de terror é muito interessante como os códigos, né? Assim, então quando chega no final e a moça e ela leva um tiro e não morreu ainda, né? Aí, poxa, já era para ter morrido, mas no filme de terror é assim, né? É um clichê típico, né? A gente acha... O irmão também, a gente acha que o sujeito já levou um tirambaço daquele no peito, tá morto não, mas ressuscita como se fosse um zumbi, assim. E depois eu acho até que eu estava conversando com um galego no intervalo, e ele lembrou uma coisa, né? Acho que até vou deixar para ele falar, para eu também não falar demais aqui, sobre essa questão, que o filme poderia ter tido um outro final, né? Assim, se por acaso a viatura da polícia que chegasse não fosse a polícia do aeroporto, e sim a polícia dos brancos, né? Quem iria acreditar naquele negro com uma mulher machucada ali, né? Então... Dizer logo, né? Quer dizer, eu li em algum lugar que havia dois finais, né? O final pessimista e o final salvador. Eu não me lembro, infelizmente, vocês pesquisem depois, já, como é que se chama? Trabalho de casa, né? Tarefa de casa. Por que foi escolhido esse final? Se houve alguma sessão teste, né, que é uma coisa que não é de todo rara nos Estados Unidos, né, era muito mais frequente, mas ainda existe eventualmente, que fazer uma sessão teste com o público e ver qual é o final preferido, né? De qualquer forma, eu gosto desse final. Eu acho que poderia, por um lado, ser mais realista, mas eu acho que às vezes o efeito catártico que o Janot mencionou, eu acho que seria importante, é mais coerente, do meu ponto de vista, não sei o que o roteirista acha, é mais coerente com as cenas anteriores, né? Eu acho que seria realmente um desconforto muito grande para a plateia, esse término pessimista de chegar à polícia e ele não ter como explicar como é que eles estão matando tanta gente, incendiando a casa e dizendo, não, todos eles brancos, fazem... Né? Todos brancos, né? E como é que... Não, eles fazem neurocirurgia de mentes, né? É uma ficção científica. Não, mas eu acho que tem uma cena que marca bastante isso, o descrédito, que é a cena que o parceiro dele entra para denunciar ele na polícia. E a policial negra e ri. E chama dois caras pra rir, que não são brancos. Exatamente. Né? Porque assim, a gente está falando de uma sociedade, na verdade, que de certa forma o personagem central é negro, mas ele já não é tão negro assim, porque dentro da formação estrutural americana ele já está muito mais inserido na... É uma negritude, digamos assim, bem diferente da nossa, né? Porque a gente é a maioria aqui e a gente não está inserido em cargos de comando, cargos de frente, e é raro, né? Eu já participei de mais de 20 salas de roteiristas e contando com as que eu promovi, 3 era onde tinha outro negro comigo na sala. Assim, eu sei exatamente que ponto é esse, né? Quer dizer, quem está escrevendo as narrativas negras aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, são brancos. Então, assim, existe uma certa diferença em relação a isso. Mas tem uma coisa interessante, que eu também vi esse artigo que você falou, dos finais, e parece que ele fez uma sessão teste. Foi isso mesmo. E não rolou bem, ele não ficou muito feliz com a... E ele fez com outro final.
Porque, assim, eu confesso que, assim, até eu, como roteirista negro e tal, quando eu vi assim, eu falei, cara, assim, acho que ninguém aqui esperava que fosse policial negro descendo ali. Viu a polícia, até porque, de uma forma muito inteligente no roteiro, ele planta esse policial lá atrás. Aham. Então, assim, quem vê fala assim, é o mesmo policial, chegou e ele está perdido. Está todo quadro ali de desgraça. E eu acho que essa saída final do roteiro eu acho genial. Eu acho... Quer dizer, ele tinha filmado só um final triste, depois filmou o Alegre? Exatamente. Depois ele chama... Exatamente. Depois ele É isso que você queria falar, Filipe? Está disponível o final para quem quiser ver, tem no exatamente, YouTube. E ele fala depois também sobre a primavera racial nos Estados Unidos, que ele estava cansado de ver as mesmas narrativas sempre acabarem só com a denúncia e o caráter negativo da denúncia. Então ele quis criar um caráter positivo, como uma reação diferenciada. Ele quis criar um imaginário, um novo imaginário positivo. Mas só depois da sessão teste que ele fez essa escolha. Mas só um detalhe, ele é um comediante, né? Pois é. Não, isso que eu acho ótimo. Tipo, ele, com esse final ele deu valor ao coadjuvante dele, que é um comediante. Olha, mas eu acho que o filme tem isso de característica bacana também, que é um filme de terror, que tem alívio cômico toda hora. Exatamente. E às vezes não só na situação, como na situação dos próprios personagens. Tem coisa ali que você olha e fala assim, cara, que absurdo isso. É bizarro. E até de certo ponto, assim, a sociedade branca que aparece tem uma tinta um pouco pesada, assim, tem tintas mais fortes. Sim. Então ali, o negro, quando ele é exposto para todos, assim, puxando um pouco do que o Janot falou, ele não só é colocado como uma raça superior, como também uma raça hipersexualizada, entendeu? Uma raça que serve para desejo, serve uma série de outras coisas, né? E quando você entende que, na verdade, eu vi um paralelo muito, muito doido nisso, porque não é só um paralelo de pegar o cérebro e usar o corpo. Eu vejo um paralelo muito claro com a escravidão. Claro. Né? Quer dizer, na verdade é um procedimento da escravidão. Não só a escravidão sexual, acho que a escravidão de tudo, né? Porque... Sim, não, e também tem aquela coisa do negro mais jovem servindo a mulher branca. Eu achei que ele mexeu alguns paradigmas que eu acho que só um comediante talvez tivesse essa coragem, né? Por não ter aquela veiazinha, às vezes, que a gente tem assim de... Não, peraí, aqui tá... Não, comediante não tem, comediante não. E o personagem cômico, né, do amigo à distância, o tempo inteiro fala de escravidão sexual, o que a rigor seria uma situação paranoica, né? Exatamente. Um delírio de perseguição, tá né? ali, né? Um clichê. E, no entanto, a grande brincadeira é essa, né? Havia um jacaré embaixo da cama, né? Quer dizer, a paranoia era verdadeira, né? Isso é muito, muito engraçado, né? E tem a frase, um momento que eu acho que é emblemático disso que a gente está falando, que é quando o personagem do dono de galeria lá, cego, ele justifica por que ele quer o negro, né? Eu quero o que esse projeto oferece é a combinação perfeita, que é a força física do negro com a inteligência do branco, né? Então ele já passa justamente qual é a visão E tem a coisa do olhar. do olhar, exatamente. Né? O cara, você ia dizendo, né? Eu não sei se eu entendi bem o que você ia falando, acho que você interrompeu, que esse personagem principal, o Chris, né? Ele é um negro inserido de uma certa forma numa sociedade mais ampla, porque ele é um fotógrafo de sucesso, pelo que a gente entende. Exato. A gente deduz que ele é um fotógrafo que faz exposição. Ele é classe média alta. Ele é classe média alta. Não tem problema. Ele a rigor não teria problemas. Sim. Não teria. Exatamente. Mas tem. Exatamente. Ele é o contrário do personagem do Moonlight. Exatamente. Ele não é o mesmo negro. Quer dizer, você é que me entende, né? Quer dizer, ele tem uma diferença ali de classe, de uma série de situações. Ele diz Eu Não Sou Seu Negro, né? Que é o título de um outro filme que está na hora. Exatamente. É curioso isso, né? Porque o Moonlight ganhou o Oscar e tal, e acho que já foi muito discutido, talvez seja isso. Eu hoje revi o Moonlight pela terceira vez e continuo também achando um filme espetacular, então talvez o meu entusiasmo hoje com Corra foi tão grande que eu acho que da minha parte que eu tinha a falar era mais até sobre o Corra, mas eu queria discorrer sobre o Moonlight rapidamente, então... dizendo que, tentando primeiro estabelecer um diálogo entre os dois, né? Eu acho que, assim como o Corra nos surpreende ao lidar com os códigos do cinema de terror, o Moonlight nos surpreende quando ele trata de um universo que a gente reconhece muito no cinema, que é o universo
dos traficantes, né, dos gangsters e tal, e como ele faz isso de uma maneira muito delicada, né? É um filme violento, em que a violência irrompe, mas o principal no filme não é a violência, é o afeto, né? É a necessidade do afeto desses personagens. Então, o ciclo que o personagem do Chiron percorre é muito parecido com o ciclo do que o personagem do Juan, o traficante, também percorre, né? O Juan também era um rapaz, a gente não conhece a história pregressa dele, mas provavelmente ele foi uma criança carente de afeto, que nem o Juan, né? E que nem o Chiron. E aí, pois é, e aí ele encontra no Chiron essa maneira de tentar resgatar, e aí ele entra nessa contradição, né, moral, que é um traficante tentando livrar o Chiron daquele universo, mas ao mesmo tempo atraindo para aquele universo, né? Quando a mãe dele coloca ele, né, e o próprio final daquele primeiro bloco é isso, quando o Chiron simplesmente levanta da mesa e sai, ele está saindo da vida do Juan naquele momento, e está querendo dizer: você me traiu, né? Eu aceitei ser seu amigo, eu não estou fazendo um favor, você não está me fazendo um favor aqui, né? Eu gostei de você, eu preciso de afeto, eu preciso de uma figura paterna, mas você me traiu, porque é você que vende drogas para minha mãe. E o filme trata disso de uma maneira extremamente sensível e inteligente, quando poderia tratar de uma forma melodramática, com clichês e exagerada e muito over, né? Então acho que é muito inteligente também o roteiro do Moonlight, como ele transmite certas sensações. Então, por exemplo, quando o Juan está ensinando o Chiron a nadar, né? Que ele boia o Chiron ali na água, e aí a câmera submerge, depois emerge, parece um batizado mesmo, né? Ele está batizando o Chiron para a vida ali naquele momento, né? A relação do Chiron com outro amigo, com o Kevin também, né? Como é que esse personagem do Kevin, se o outro personagem dos Dreadlocks é bem visível como o garoto bem marcado como o vilão da turma, né? Aquele que comete o bullying, né? Que é o cara mau, né? O garoto mau mesmo, né? Que gosta de cometer bullying, o líder ali. O personagem do Kevin é um personagem muito rico, porque é cheio de contradições em si, né? Então, ele, ao mesmo tempo em que ele tem um afeto muito grande pelo Chiron, ele tem que estar subserviente àquela gangue por um instinto de sobrevivência, talvez, ou pela própria maturidade. A gente não deve julgar a atitude dele naquele momento em que ele aceita dar a surra no Juan, né? Aquilo ali a gente está falando no Chiron, a gente está falando de crianças ali, de adolescentes. Então é muito difícil a gente querer cobrar deles uma atitude madura ali, embora a atitude do Chiron naquele momento em de dar a cara a tapa e falar me bate mais é a melhor resposta que ele poderia ter dado ali naquele momento, né? Então o filme é muito sensível, a questão homossexual dialoga muito com o cinema do Wong Kar-wai, né? Não é à toa que eles utilizam a música do Caetano Veloso cantando Cucurucucu Paloma, que remete muito a uma cena belíssima do Felizes Juntos, o Happy Together do Wong Kar-wai, que trata também de uma relação homoafetiva difícil e complicada, né? O Almodóvar também usou Cucurucucu Paloma em alguns filmes. Exatamente. No Fale Com Ela, né? A cena da piscina, né? Com o Caetano cantando ao vivo, né? No sarau, né? Então, enfim, então o Moonlight eu acho um filme lindo, assim como um manifesto, ao mesmo tempo em que o Corra é um manifesto racial e social catártico. O Moonlight é um manifesto também, mas mais introspectivo, mais sensível. Eu acho lindíssimo também, e a vitória do Oscar foi mais do que merecida no passado, e a gente sabe que falar em merecimento em relação ao Oscar é sempre complicado, injustiça em relação ao Oscar, mas se o Corra
ganhar esse ano vai ser uma coisa espetacular, assim, né? Eu, da minha parte, eu vou estar torcendo, enfim. O que eu acho interessante no Moonlight, né, é a desconstrução de todos os estereótipos. Quer dizer, é uma coisa chocante, num certo sentido, né, porque não é uma verdade absoluta, não é uma redefinição, mas ele mostrar o lado bom da pessoa do traficante. Né? É uma coisa que moralmente magoa a qualquer sensibilidade humano, né? O lado humano. Mas o lado humano, né? Porque, vamos combinar, temos que aceitar que o humano é feito de todas as possibilidades, todas as potencialidades. Os nazistas podiam ser ótimos pais e adorar a música de Mozart, por exemplo. Né? Assim como a gente sabe que os mafiosos, e os filmes sobre a máfia, os Poderoso Chefão da vida, e dezenas, centenas deles, mostram o lado afetuoso, intrafamiliar. Quer dizer, tudo bem, é uma coisa de grupo, de gueto, é uma espécie de narcisismo coletivo, mas existe. Então eu acho interessante essa desconstrução do traficante, ao mesmo tempo que critica no momento em que o Janot destacou que o menino, ainda o little, né, o pequeno, se levanta e vai embora. Por quê? Você cuida de mim, você é o pai que eu queria ter, mas você vende droga para minha mãe e ela está ferrada e eu não consigo gostar dela assim. É uma coisa muito pesada. Como ele desconstrói também a questão do homossexual. Quer dizer, o Kevin, né, o jogo afetivo, afetuoso, amoroso mesmo, do Kevin, que é um garoto, ele aparece como um garoto muito assertivo, muito senhor de si, muito tranquilo em relação às situações, e que propõe algum tipo de jogo sexual entre dois rapazes, entre dois adolescentes, né? Então, também, quer dizer, como ele vai quebrando o estereótipo, e isso é dito com todas as letras, o filme chega a ser didático, né? Bicha, ou qualquer palavra pejorativa, bicha, viado, lá fag, queer, etc. Essas palavras existem para ofender quem é gay. Né? Quer dizer, essa questão não é para ser assim. Né? Não é para ser assim. É uma posição sexual como uma posição heterossexual. Não existe motivo para ser esse preconceito todo que ainda vigora. Quer dizer, a gente está vendo que o filme discute com muita coragem, quer dizer, ele mistura coisas que são ligadas aos piores preconceitos das sociedades ocidentais. Não vou falar das outras que eu conheço menos ainda, né? Podemos ficar só na nossa, mas é o preconceito racial, é o preconceito sexual. Então eu acho que é interessante como o filme desconstrói isso. E o Janot me fez lembrar também, na fala dele, já não sei por que momento, como ele joga com a questão identitária. Né? Porque, por um lado, se o menino, ainda menino, se afasta do Juan porque o Juan vende droga para a mãe dele, por outro lado ele vai se transformar num traficante também. Quer dizer, acaba havendo uma identificação para melhor e para pior. Né? E ele aparece como não tendo conflito em relação a isso. Ele quer ter os dentes de ouro, ele quer ter o colar de ouro, né? E agora, a grande questão é esse também. Como ele também vai desenvolver sem usar a palavra como pejorativo, uma fixação amorosa no rapaz que primeiro o acolheu sexualmente e certamente proporcionou a ele um orgasmo que se transforma num ponto de fixação, num ponto de identificação, na praia. Né? E quando ele está chegando na casa do rapaz, do Kevin, né, ele olha para trás e vê a praia ao longe, né, e, quer dizer, é bonito isso, como o filme transmite, nessa hora não precisa das palavras. A questão, através da imagem, né, faz o espectador associar, obviamente, com a cena da praia. Né? Então eu acho que é um filme muito rico nesse sentido, como ele trabalha a imagem, o enredo, o roteiro e a interpretação dos atores, né, que eu acho assim fantástica, admirável. Né? E eu acho que, acrescentando isso que você está falando, ao mesmo tempo, é muito interessante como o Galego frisou, essa questão de humanizar o personagem do traficante, como ele não glamoriza ao mesmo tempo também não a figura do traficante. Né? Se vocês observaram bem, o Juan ele mora num apartamento que é modesto, não tem aquela coisa de drug dealer de Miami, com aquelas extravagâncias todas, a la Scarface, né? E
então é Narcos, então ele vive uma vida modesta e depois o próprio Chiron, quando ele vira traficante, ele tem os dentes de ouro, aquela coisa do carrão e a coroa, mas não há uma glamorização dessa vida de traficante. E ao mesmo tempo, o que ele nos faz questionar e abalar um pouco as nossas convicções, quando a gente é levado muitas vezes a estabelecer essa distinção entre o bem e o mal, é o diálogo entre os dois no final, né? Quando o amigo dele chega praticamente num monólogo, né? E fala, eu estou livre. Primeiro, antes ele diz, poxa, Chiron, sai dessa vida, cara, você não é feito para isso, você não é feito para ser traficante. E depois ele fala, eu saí da prisão, estou aqui em condicional, ralando pra cacete e tal, trabalhando não sei quantas horas por dia, e a minha vida o que é? A minha vida está passando, e eu deixo a vida me levar e meio que me contento com o que a vida me deixou, mas claramente o amigo dele, o Kevin, também não é feliz, né? Então, aonde está essa felicidade, né? Ao mesmo tempo em que o Chiron ele é levado para o mundo do crime, porque muitos, como ele, não conseguem escapar desse ciclo vicioso, que foi o que levou o Juan também, e a gente não sabe o paradeiro do Juan, só sabe que o Juan morreu, de alguma maneira jovem. O que é melhor, né? Ou o que é menos pior, né? É a vida de traficante ou é a vida ordinária que o outro leva? Tem um filho e tal, tem a mulher, mas nitidamente ele não é feliz com aquela vida que ele leva, né? Então o filme é muito inteligente na maneira como ele quebra nossas convicções de distinguir o bem e o mal, que é um maniqueísmo. E como o Galego estava falando, relembrando essa questão de como ele sugere muitas coisas que não são ditas, e aí eu vou até já aproveitar para passar a palavra para o Marton, como roteirista, que a gente vê nesse momento a distinção entre um roteiro em que ele insere as coisas através da imagem e um roteiro que é didático demais, né? Então, por exemplo, quando a gente lembra do Tropa de Elite, quando há aquela coisa, o discurso de que quem financia as drogas, o tráfico, é o aluno da PUC, o riquinho da PUC que compra a droga, aquilo no Tropa de Elite tem que ser dito, né, verbalmente, quando poderia simplesmente ser sugerido, né? Que diferença, né, de um roteiro que sugere para um roteiro que tem que textualizar tudo, né? Então, assim, um dos meus grilos com o Tropa de Elite, o primeiro, é justamente isso, né? Aquela narração que explica tudo que já poderia ter sido mostrado apenas. Porque, na verdade, assim, eu sei as histórias dos bastidores, né? E sei que quando o Tropa foi montado, ele foi montado de uma forma, porque ele parte de um flashback, né? Depois ele vai para frente e tal. E ele antes tinha sido montado de uma forma, né, narrativa da frente normal. E quando as pessoas viam teste de cena, tava falando, todo mundo era unânime falar que o filme só acontecia depois que o Capitão Nascimento entrava. Então foi o jeito, ele foi mesmo dele botar, né? Eu também não gosto nem pouco daquele voice-over, como eu não gosto de voice-over em momento nenhum, em nada. Mas voltando ao Moonlight, eu acho que tem uma coisa bem interessante que eu acho, que é a simplicidade. Eu tenho um hábito semelhante ao seu, eu gosto de ver filmes sem saber exatamente para onde eu estou indo, né? Porque eu acho que pra gente que começa a trabalhar com cinema, pra gente que começa a trabalhar com roteiro, fica meio, a gente começa a falar, puta, agora o cara vai fazer tal coisa. Porque a gente conhece um pouco as estruturas. Né? Então, exatamente. E o que eu acho bem bacana é que o Moonlight já me deu uma porrada logo de cara, assim, nas primeiras frases, que, se eu não me engano, o Juan chega para aquele outro menino que está lá vendendo droga, tal, tem uma pequena confusão ali de venda de droga, e depois o cara que ele está tentando vender, o cara fala, vai embora, o cara vai, e o Juan pergunta pro cara alguma coisa tipo, e aí, como é que estão os negócios? Aí o cara fala, não, mais um dia normal como qualquer outro. Então, assim, é o tipo do ambiente que, se fosse uma padaria, se fosse um mercadinho, se fosse uma oficina mecânica, o filme também se passaria ali naquele... É legal como ele traz um certo naturalismo, porque eu acho que eu sinto não é nem uma não glamorização, ele não problematiza as situações. Então, assim, a cena do encontro dos dois na praia, daquele primeiro encontro, é a coisa mais linda do mundo.
Né? Assim, se fosse um cinema convencional de anos 70, não, anos 70, porque o pai vai assim, anos 60 ou anos 50, poderia ser uma mulher ali, né? Ele já está paquerando uma mulher, depois encontrar. E você vê que a narrativa continua a mesma. O que incomoda, que eu acho legal no Moonlight, que ele propõe pra gente, que incomoda a gente. E a gente começa assim, bom, traficante, vai ter os tiros aí, vai ter os... E nada acontece. Ele fica ali naquela, tipo, não, olha só, é a vida dos caras. Tanto que o An não tem essa cena glamourosa dele morrendo. Morreu, porque a vida do traficante é isso, ele sumiu. E o cara não tem um santuário, tipo, puta, o An, que cara bacana ele era, nem tem um voice-over explicando, não tem. É aquilo. E até a transformação dele, que, citando outro filme internacional, que tem aquela passagem que eu acho fantástica, Cidade de Deus, que é a transformação do Tadinho. Tadinho, caralho, meu Deus é pequeno, porra, eu acho uma das melhores linhas. Não acontece no filme, você vê a transformação do cara de pequeno, tanto que o pequeno vira um cara gigantesco. E assim, se eu não me engano, é que assim, o Moonlight eu vi alguns, e eu reparei nisso. Até a coisa do ouro, ele está se fazendo bonito para encontrar o cara que ele gosta. Né? Então ele mete o dentão de ouro, como se fosse uma pessoa. Exatamente. Uma pessoa, exatamente, se aprontando para ver aquela moça que ele gosta, para ver aquele rapaz que ele gosta. Está ali, a coisa é um afeto. E como, de repente, no filme se mostra várias vezes, a pouca aceitação daquele afeto que a gente busca, que todo mundo busca, todo mundo que está aqui nessa sala busca afeto. Né? A gente é criado para isso, a gente é educado para isso, a gente vem na vida buscando afeto. E como, às vezes, em qualquer situação, mesmo naquele mundo assim que parece mais duro, aquele afeto também consegue ser realizado ali, vai sendo realizado de uma forma... E também, assim como o Corra, eu acho que tem uma coisa bem legal, que é o final. E é um final que não é um final, tipo, não, chega alguém e metralha os dois. É um final, entendeu? Os dois se encontram, acho bacana. Entendeu? Os dois se encontram, os dois estão felizes, os dois estão realizados. E tem um outro detalhe que eu acho genial no filme, que é bem pontual, quer dizer, eu que acho, que é a coisa de toda vez que ele está no tumulto muito grande, tem aquela coisa da música clássica, tal, que vem, que quebra, aquilo que é muito dentro, é muito interior, ele meio que se refugia ali e tal. Tem os planos, tem o azul, o filme é fabuloso, eu acho o filme fabuloso. E fazendo um paralelo entre os dois, que eu acho interessante, buscando um outro exemplo um pouco mais antigo, que é o de Thelma e Louise, são filmes que propõem um gênero, como, por exemplo, você pode ver Thelma e Louise comendo pipoca e ver um filme de ação, tiro, porrada e bomba. E você pode ver Thelma e Louise vendo uma desconstrução de mulheres, uma mulher tentando assumir um protagonismo, a mulher, tem uma cena do Thelma e Louise que eu acho fabuloso, dela que ela se ela tira os brincos, tira não sei o que mais, e pega o chapéu de cowboy. A partir daí, ela vira um bicho, a mulher vira um cão chupando manga. Porque é isso, né? Quer dizer, ela mesmo se despe dos valores. Quer dizer, se fosse papo de elite, teria. Então, se despiu de todos os seus valores femininos. Ainda bem que não era. E de certa forma, o Corra e o Moonlight, eles propõem um pouco isso. Eles te entregam um universo, você fala assim, você vai ver um filme sobre isso. Não, você não vai ver um filme sobre isso. Você vai ver outro filme. O Corra também, você pode comer pipoca e falar, puta filme de terror. Você pode ter essa leitura. Eu acho que isso é um dos grandes achados nos dois filmes. E tem essa coisa, eu ainda queria ter falado também, né, como o filme trata desses processos de identificação entre as pessoas, né, da construção do eu mesmo a partir da relação com o outro. E como o outro interfere positivo ou negativamente na construção do si mesmo, né, da sensação mais íntima de quem sou eu. Né, porque ele começa, a primeira parte se chama Pequeno, a segunda se chama Chiron, a terceira se chama Black. Quem é que chamava ele de Black? É o Kevin, né? Quer dizer, realmente é como se o filme assumisse que apesar de tudo, de bom e de ruim da relação dos dois, ali ficou um marco identitário, né? Como você me chama, né? Por que nome você me chama? Me chame pelo seu nome. Que é outro filme que fala de identificações, né? Marco, quer falar mais alguma coisa? Não? Não, vamos para Vamos, quem quiser, por favor, fala no microfone. Vamos passar aí para vocês. Quem quiser falar, levanta o dedo que eu vou... O microfone vai atrás. Antes que eu esqueça até. Que bom que vai ter quarta-feira, às 2h, o Corra, porque aí eu vou correr a tempo de chegar. Porque lotou mesmo.
Não fui eu que me atrasei. Agora, a questão da identificação pode ser, não sei, bom, que é filigrana de roteiro, mas eu senti no... Eu sou dura de chorar, mas eu quase chorei no Moonlight, por tudo isso, né? E especialmente pela reconciliação dele com todos e no final com ele mesmo, né? Ele vai lá chorar feito um bebê no colo daquele grande amigo, paixão da vida dele, o que for. E essas 3 personas que ele vai assumindo, como vai ficar depois, eu acho isso inteligente como roteiro também. Deixa terminar com reticências. Agora, eu acho também, tipo, não sei se eu estou enxergando pelo novo, mas como direção assim, o cast, né, quem escolheu os atores, em alguns momentos dá uma misturada do tipo, aquele ator que vai ser o primeiro traficantezinho do Black, eu achei que era o Kevin, porque ele é parecidíssimo com o Kevin. Por outro lado, claro que a figura paterna que ele quer imitar mesmo, até homenagear com um dentão de ouro, com tudo que o traficante vem ser de brinco, igualzinho, ele usa tudo igual. Mas ele não é idêntico ao Juan. Eles são muito parecidos fisicamente. E com exceção do Tyrell, que é o bad boy mesmo, aquele é mau. Ele podia ser preto, branco, roxo, vermelho, amarelo. É que dentro daquela sociedade já tem uma segmentação, né? É um monte de gente mais para negra naquela escola, naquela vizinhança. Mas eu senti que o diretor, roteirista, bom, é o mesmo, né? Ele é o autor. Que o cineasta, vou chamar assim para ficar bacana mesmo, que o cara merece. O cineasta, ele botou a marca dele ali, tipo, olha, isso é uma confusão de personalidade mesmo. E visualmente, para não ter que fazer a vozinha, olha, isso aqui é um drama que eu sofria, não, é isso, não preciso explicar. Só o fato dele, em alguns momentos, te confundir, do tipo, epa, mas esse cara parecidíssimo com aquele, mas não é, só que não. Ele é mais claro, ele é claro no sentido de, ele não é com negro, não, mas ele mesmo bigode, eu teve uma hora que eu achei que era. Que ele estava subjugando aquele Kevin, mas eles não tinham nem mais idade. É uma confusão provocada justamente pela confusão das personas. Né? Eu vi assim. Eu achei belíssimo. Agora, eu não posso falar nada do Corra, porque aí eu vou ter que correr muito mais quarta-feira. Tá? Mas valeu. Achei maravilhoso. Realmente eu quase chorei. Em relação ao que você falou sobre essa questão dos personagens, acho que a primeira coisa a notar, eu não me lembro de nenhum personagem branco no Moonlight. Eu acho que são todos negros ou latinos, hispânicos, né? Professores. Isso é interessante porque da isso é interessante porque ele automaticamente ele tira do espectador uma coisa que é meio automática na gente quando vê um filme desse. O negro sofrendo preconceito por parte do branco. Mas o negro já está numa situação, ele já nasce dentro do preconceito, então ele não precisa do branco para exercer o preconceito, ele já está no gueto, né? Ele já está no gueto e não consegue sair do gueto, e aí, livre dessa amarra de inserir a questão racial da opressão branca em relação ao negro, ele pode tratar de outros 2 assuntos que são mais visíveis e latentes, que é o homossexualismo reprimido e o bullying, né? Que estão relacionados ali, né? E aí ele faz isso de forma muito forte, né? Assim, esse personagem do rapaz que faz bullying é muito bem feito, aquela cena em que a câmera roda com ele, né? Ele é como se ele estivesse num circo ali, ele fosse o domador do circo, escolhendo quem que ele vai chicotear, né? Quando ele fala, balançando para chicotear, exatamente. Enfim, é maravilhoso e eu espero chegar a tempo quarta-feira. Obrigadíssima, valeu. Tá. Alguém, ele aqui, por favor. Depois o senhor. No Moonlight tem uma... rápido, mas tem uma parte uma terceira parte, que tem uma cena que o Black, o Sharon,
ele mergulha a cara dele no gelo. Sim. Isso parece ser um ritual que ele levou para a vida dele. Eu acho essa cena simbolicamente impactante, porque a primeira vez que ele fez isso foi porque ele tinha tomado porrada, mas quando você vê, você só tem... você não consegue sentir o que ele estava sentindo. Você só consegue ver o desfiguramento dele físico. Mas eu acho que essa cena no final simboliza que o que ele sentiu foi muito mais profundo que aquela dor superficial, aquela dor visível. É uma dor pessoal, uma dor de ser traído por aquela pessoa que ele confiava, por aquela pessoa que ele teve aquele momento íntimo, único, primeiro dele. Então eu acho que apesar de ser rápido, essa parte do filme representa bastante do sentimento dele. Eu gosto que ele como já falaram, ele é um personagem, de uma certa forma, meio reticente, no sentido de falar pouco, no sentido de não se expressar de forma evidente para quem está vendo. Mas os atos dele, a forma com que ele olha quando ele está sendo espancado, o jeito com que ele age, deixa bem claro. Isso precisa de atores muito bons para conseguir deixar isso claro, sem palavras. Isso é uma arte... Tudo bem. São os atores que trabalham com o semblante, né? Que é um negócio impressionante que alguns conseguem e outros não. Quase que transmitiu o que o personagem estaria pensando. Agora, independente da sua leitura, eu concordo integralmente, também tem um truque nessa cena. Ele está dizendo para o espectador, olha, esse fortão agora é o mesmo. Né? Porque você vê o cara vê o garoto todo arrebentado, enfiando a cara no gelo para diminuir os edemas, os inchações, etc. E de repente você vê ele e ele não está machucado. Então também, além de ter essa conotação que você percebeu, acho que muito bem, também tem um truque de dizer, olha, incrível, mas é o mesmo. Até para não usar um voice-over. Mas de fato, quer dizer, é uma forma um pouco mais inteligente, né, eu acho. Mas uma coisa engraçada, nessa cena, eu vejo uma coisa muito mais como um alívio, como um abraço, como quase um momento assim de descanso, sabe? Aquela coisa que ele faz quase como um ritual. É uma coisa engraçada que tem uma amiga minha do coração, que ela sempre quando ela dorme, ela coloca talco, e ela às vezes tem dificuldade em encontrar o talco certo, não sei qual é, na cama dela, que era uma coisa que a avó dela fazia quando ela tinha 3 anos de idade para ela dormir. Então nem que ela tenha que passar um pouquinho de talco no travesseiro, ela tem que passar. Então são esses pequenos detalhes que às vezes o cara observa no dia a dia das pessoas que traz essa identificação para o roteiro. Mas eu vejo muito mais como quase como um abraço, aquele sabe, aquela coisa ali, naquele momento ali. E tem uma outra coisa também daquela água ali, que tem esse momento do encontro dele com o Juan no começo, foi dentro da água. Então tem uma simbologia muito... Esse filme é assim, dá para falar aqui durante... Mas o bonito é que não é uma simbologia grosseira, não, do tipo, né? Não. Ele vai jogando, tá? Exatamente. E o que você falou, né, do talco da sua amiga, né, e da sua visão sobre gelo, é o famoso cobertor do Linus, né? Sim, é aquela coisa que... né, são as coisas que a gente guarda de tesouros ou reasseguramentos da infância. Nossas madeleines. Né, madeleines, né? É o que você vai guardar. Pode ser uma música, pode ser um ambiente, pode ser o que for, mas é alguma coisa que você guarda como um momento de se sentir acolhido, né? Nossos rosebuds. Eu acho que faz sentido essa leitura, porque a primeira vez que ele põe a cara no gelo, ele passa por um momento de transformação. Sim. Ele deixa de ser um personagem passivo. Sim. E reage a tudo aquilo que ele está recebendo externamente dos amigos. É porque ele demora a acreditar um pouco, tanto que tem uma cena que eu não lembro com quem ele briga, que o garoto insiste em brigar com ele briga, depois os dois ficam caídos, e o garoto fala, tá vendo, pequeno? Eu sabia que você era durão. Já era o Kevin, É uma das primeiras cenas. Que é o cara que avisa, mas mesmo assim ele levanta assim meio tipo, pô, eu sou durão? E você vai ver o cara que vai sair do mar depois, né? O cara que, pô, né? De alguma forma, ele já mais velho fazer esse ritual, talvez ele esteja dizendo que ele precisa voltar naquele momento todo dia para virar aquela pessoa que ele se transformou e não se esquecer quem ele é. se Acho que é acima de tudo isso. Tem, esse senhor ali, por favor.
Pode passar o microfone? Boa noite. Galera, eu queria falar sobre o negro americano, né? Na década de 60, né? Os Pantera Negra, Anja Davis, né? Quer dizer, antigamente tinha uma política aí, o negro é bem mais político, o negro americano, do que o brasileiro. O negro tem mais conhecimento, né? E começou as cotas lá. Agora, em relação ao filme online, quer dizer, não foge ao destino, né? Que aqui também, na Cidade de Deus, teve aqueles atores que depois também descambou para a marginalidade, né? Como Pichote também. Esse negócio do destino, que a sociedade já é difícil, né? Romper essa barreira. Aqui no Brasil, geralmente, quem é jogador de futebol, né? Músico, escapa um pouco, né? Então, você que é psicanalista, esse destino já é traçado no filme? Por que voltou ao americano agora esse filme? Porque houve uma evolução com as Panteras Negras, Angela Davis, né? Estudou na Alemanha, tudo, tinha uma política muito mais acentuada do que agora. O que você acha? Existe o destino, existe o que a gente faz com o destino, né? Existe a sociedade e existe o que a gente consegue fazer em relação à sociedade, né? De uma certa forma, no Moonlight a gente pode dizer que o Kevin segue um caminho adaptativo. Chegou a ser preso uma vez, né? Mantinha relações sexuais com mulheres, mas é ele também que liga para o outro, né? Ele que chama o outro, né? Então, existe alguma coisa de pessoal, mas também a gente não pode evitar de reconhecer a interferência social constrangendo as pessoas em relação a um destino, muitas vezes um destino infeliz e maldito, né? Não se pode dizer que tudo é produto apenas da estrutura psicológica da pessoa. Né? Existe, porque a gente também não acredita mais na pessoa como a coisa isolada. Né? Como eu falei antes, os mecanismos identitários não é você se transformar no xerox do outro, é o outro propiciar você descobrir algo de seu. Agora, isso tudo é um jogo, é um interjogo, né, de intersubjetividades. Né? Então é uma questão mais complexa do que você jogar tudo ao mar ou tudo à terra. Né? Não é possível. Eu acho que não é possível. Eu posso fazer só uma correçãozinha aqui, num dado que o senhor deu? Naquele filme, no Cidade de Deus, deviam ser 20 a 30 atores criados pelo Nós do Morro. Deles, se eu não me engano, teve um que teve um problema aí, virou traficante e tal, e teve outro que teve problema com crack, né? Que é muito mais um problema de saúde do que de uma criminalidade. O restante, eu tive a oportunidade agora, que eu escrevi a última temporada do Cidade dos Homens. Tive a oportunidade de trabalhar com 2 atores dessa geração. Uma atriz se chama Roberta Rodrigues e outro se chama Douglas. Os dois são absolutamente fantásticos. O Douglas, inclusive, é um desses atores, que é o cara que fala com o olhar. Fala com o olhar com uma propriedade. A Roberta também é fantástica. Então, assim, só para dar essa corrigida, que senão dá a impressão que a gente saiu perdendo nesse processo, quando não. Eu acho que o que faltam hoje são mais roteiristas escrevendo narrativas negras, são mais roteiristas negros escrevendo narrativa negra, e talvez por causa disso, essa seja a grande diferença, que a gente está falando aqui de 2 filmes muito bons, 2 filmes dirigidos por negros, entendeu? Uma coisa que a gente, assim, agora no Brasil, acho que a gente tem o Jefferson desse ano lançando um filme, que a equipe até é majoritariamente negra, e só, talvez. E tem muita gente trabalhando em curta-metragem, trabalhando em outras frentes. Então, assim, só para dar essa corrigida aí, que senão dá a impressão que a gente está perdendo esse jogo aí, quando eu acho que eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que a gente tem uma força de trabalho, sim, a gente só precisa ter papel para eles, entendeu? E parar de falar um pouco sobre alguns temas que a gente já está falando de algum tempo. Só desculpa, é rápido. Tem o filme do Cavi Borges, o Cidade de Deus, 10 anos depois. Vale muito a pena ver esse filme, Cidade de Deus, 10 também. anos depois. Foi outro que eu corri, foi no dia que, no lançamento lá no Odeon, não sei se é Cidade de Deus, 10 anos depois. Dá para ver em casa também, porque, no geral, de trailer, de tudo, até conversado com o Cavi mesmo, é isso aí que o Marco falou. O saldo, eu acho que é positivo, muito positivo, sim. Eu acho que a gente tem que Que a melhorar minoria é que teve o destino para lá de trágico do Pichote, que foi um marco, né, e tal. Mas depois nem tanto.
Outros continuam viraram trabalhando, modelos, A única coisa, a coisa que me chamou mais atenção, que me assustou mais quando eu vi o documentário Cidade de Deus 10 anos depois em relação ao destino daquela turma, daqueles jovens todos, é que, ao contrário do que a gente está falando em relação aí para a marginalidade ou não, o que eu vi ali que é quase unânime, que eu diria assim, dos atores entrevistados, 90% ou mais até, se tornaram pais muito jovens, com 18, 17 anos. Isso é muito impressionante. Assim. E aí muitos tiveram, inclusive, que abrir mão da vida de ator porque construíram uma família muito cedo. Então isso é uma questão muito urgente no Brasil e precisa ser mais bem discutida. É verdade, o carnaval está aí, né? Hoje é bom momento, né, para isso. Não, nós perdemos uma oportunidade muito grande, né, com o projeto de planejamento familiar durante a ditadura, e a Igreja, obrigado, Igreja Católica Apostólica Romana, né, obrigado, ditadura militar, se acovardaram, né, e não houve projetos de planejamento familiar, de educação sexual, né, e hoje em dia tá mais em voga, depois da doença, AIDS, distribuição de camisinha, né, porque realmente isso é gravíssimo, né, é gravíssimo. O bicho homem está pronto biologicamente para ser pai e mãe aos 13, 14 anos. Mas na sociedade complexa, isso não é razoável, isso não funciona bem. Raramente vai dar certo, infelizmente. Alguém mais tem uma pergunta? Depois o senhor. Primeiro. Tá. Então, vamos lá, para lá primeiro. Pode falar. Bom, primeiro é o seguinte, eu tenho uma dúvida. Qual o termo de palavra terror que você viu no filme? Eu não vi um filme de terror. Eu vi uma parábola de uma determinada sociedade que reproduz um pouco um discurso de poder. Não vou aqui simplificar se é isso, se é aquilo, mas um projeto de poder. Um poder que tem até elementos, tem vários elementos do filme, a questão o psicologismo do filme, toda a trama, a lobotização, tudo isso, mas tem um caráter mais central na questão do poder. Eu acho que tem muito a ver com aquele filme Tarantino, em que o personagem negro ele dá a volta por cima e contesta toda a sociedade americana do século XIX. Ele bota contra a parede, ele esmaga a Casa Grande. Então, esse filme é um pouco meia-sola daquele filme do Tarantino, porque ele também ele bota a sociedade branca de cabeça para baixo. É esse filme, por isso que eu acho que me soa um pouco uma espécie de deslocamento quando você diz que é um filme de terror. Se é o terror no lato senso, eu posso até não admitir, porque eu acho que ele tem um estrito senso, que é a questão do poder branco americano. E não é à toa que é lançado nesse momento nos Estados Unidos. Desculpa dizer, mas eu acho que é isso. O que eu tenho a dizer sobre o seu comentário é que justamente o fato dele ser um filme de terror é que torna a parábola justamente o fato dele ser um filme de gênero de terror que torna a parábola genial, a crítica social, assim como é justamente o fato do Django Livre, do Tarantino, ser um western, é que o torna tão genial, porque senão dentro do que você está dizendo, o Django também não seria um western, e é um western que dialoga muito com a nossa sociedade de hoje. Então, assim, só para tentar traduzir assim, por que ele é um filme de terror, né? Quantos filmes de terror já não foram feitos em que você tem uma família, ou um cientista louco, ou uma família excêntrica que tem um projeto esquizofrênico, louco de dominação social, em que você faz transfusão de cérebro, e aí você chega, ou então um outro tipo de filme de terror, em que você chega num lugar paradisíaco e de repente você tem personagens esquisitos e que... Não, o Iluminado. O Iluminado, por exemplo, é um filme de terror.
e que é uma parábola também. Eu acho o seguinte, pegando o que o Janot falou, eu acho genial dele, assim como eu falei do Thelma e Louise, que é um filme que você pode ver comendo pipoca, como filme de terror, ou você pode ter essa leitura. Exatamente. Você pode ter essa leitura. Uma coisa não invalida a outra. A pessoa que não quiser ter essa leitura, ou que nem se atentar, ou que for uma pessoa muito outsider do mundo, né? Exatamente, que a pessoa fala assim, ué, tem preconceito no mundo? Sabe? Porque tem gente assim. A pessoa vai ver o filme como um filme de terror. Vai falar assim, nossa, rapaz, o cara tá matando todo mundo, pô, ainda bem que foi um amigo dele que chegou no final. O cara não vai ver problema nenhum. Mas também a pessoa que eu acho que tem um pouco mais de esclarecimento e tem um pouquinho mais a mente aberta, vai ter ali essa parábola realmente do poder americano, que eu acho que não é uma tentativa de poder, é um poder estabelecido, né? Quer dizer, que o mundo é branco, o mundo é branco, cis e masculino, o resto todo mundo que está aqui está convidado. Está convidado, a gente vai tentando se ajustar de acordo com o espaço que dão, mas é isso, essa é a parábola, entendeu? Eu acho que o genial desse filme é você poder ver com umas duas coisas. E eu acho que também tem uma coisa, o Freud, quando estuda as histórias de terror do tempo dele, né, e eu acho que se aplica ainda hoje, né, ele dá uma característica que não é a única, mas é uma coisa que eu acho que ele saca de uma forma brilhante. Eu não concordo com tudo que ele diz, mas basicamente ele trabalha em cima do conceito que é intraduzível em português do alemão, que é o conceito de unheimlich. Em alemão, Heim é casa, é lar. Unheimlich é tudo que não é casa, tudo que não é lar, tudo que não é familiar. E na verdade é uma contradição, porque ele vai trabalhar que as histórias que nos deixam assustados, a palavra menos ruim em português seria inquietante, porque tem o radical quieto e tem o radical inquieto, né? Se existisse a palavra sólito, seria melhor ainda. O sólito seria o comum, o familiar. O insólito seria o estranho. Então, em várias línguas traduziram esse palavrão alemão, unheimlich, como o estranho que é familiar. Eu acho que isso tem no filme, de uma forma genial, quando exatamente esse momento que o Janot já falou várias vezes, em que os brancos repetem aqueles preconceitos, né? E que o personagem do Chris vai percebendo que aquilo lhe é familiar. Como é que aquela família que foi anunciada pela namorada como sem preconceito, aquele clichê, eu votaria no Obama pela terceira vez, eu nem preciso dizer que meu namorado é de pele negra, etc, etc, etc. E aí, de repente, começa aquele bando de gente olhando para ele, né, e dizendo que é diferente transar com um negro, né? Quer dizer, aquilo é uma coisa estranha, mas que é profundamente familiar para o personagem negro, porque ele está ouvindo a repetição de um preconceito num ambiente onde isso não seria esperado. Isso traz uma inquietação. E é isso que não é a única definição, pelo contrário, mas eu acho um aspecto interessante que o filme tem, no sentido não do terror só sangrento e tal, mas do que deixa a gente inquieto, né? Cria um suspense, cria um clima ruim, um clima podre. O que é isso? Né? Nesse sentido, eu achei que era interessante também. Tem também um terror bacana, né? Não, tem. Um cara matando chifre de viado. Um chifre de viado, em português, né? Em português, usar chifre de viado é ótimo, né? Eu acho, viado que é macho. Eu só acho uma pena que os responsáveis pela distribuição de cinema no Brasil, em geral, reflitam um certo preconceito que se tem contra o gênero terror. E a gente pode observar que a grande maioria dos filmes de terror, quando são lançados no Rio de Janeiro, são lançados exclusivamente, quase que exclusivamente, nos multiplexes de Zona Norte e subúrbio, e dublados, como se a intelectualidade só existisse na Zona Sul e quem gostasse de terror fosse obrigado. Então a gente tem certas contradições, como, por exemplo, um filme extraordinário do William Friedkin chamado Bug, que não sei se alguém aqui já viu, que teve o título em português de Possuídos, né? Porque é um filme sobre o Michael Shannon, é um veterano de guerra do Vietnã, que é completamente paranoico. O filme é baseado numa peça de teatro, é todo ambientado num apartamento, em que ele acredita que está sendo perseguido e está vivendo aquela paranoia. É ele e Ashley Judd, os dois ali naquele ambiente. E é um filme extraordinário, riquíssimo. É uma parábola também da sociedade americana atual. E deram a ele um título de Possuídos, que não tem absolutamente nada a ver com Bug. E foi lançado exclusivamente no Norte Shopping, não sei, em versão dublada. E ficou uma semana em cartaz, porque o público
como o Martin citou, que vai esperando, eu quero ver a reviravolta de terror no final, falou que porra de filme é esse que é ambientado num quarto só durante 2 horas. Já né? tem um filme de ação que eu não consegui ver ainda, O Estrangeiro, com Jack Chan e o Pierce Brosnan, e só foi lançado muito para o subúrbio, como se não houvesse público para esse filme na Zona Sul. E às vezes não dão oportunidade ao pessoal da Zona Norte de ver um filme do Woody Allen, por exemplo. Do Woody Allen, não precisa ir muito longe, um filme que não seja cabeça. Não dão, às vezes não dão. Não vão. Não vai. Tinha uma No Norte Shopping, no Nova América. hipótese no Shopping Tijuca em uma sessão única. Exatamente. Às 3 horas da tarde. Sim, o UCI acaba sendo a exceção porque tem 18 salas. Né? Bem, vamos então à última pergunta. Você quer fazer uma também? Você, né? Então tá, as últimas 2 aqui para encerrar, que infelizmente Vamos lá, vocês 2 então para encerrar. A gente divide, você faz ao mesmo tempo. Fala perto do microfone, por favor. Oi, tá ótimo. Na verdade, o que eu ia fazer, já que ele levantou essa referência do Tropa de Elite, o primeiro, eu achei muito interessante você pensar no Moonlight, como ele apresenta aquele microcosmo, né, daquele homem que era gay e teve que lidar com aquela realidade que era o ghetto, né, que dava para ver, principalmente quem já viajou nos Estados Unidos, você percebe que quando você está dirigindo, você percebe literalmente onde você está pela cor da pele das pessoas. Assim, você sai de Nova York, você dirige por Nova Jersey, você vai ver perfeitamente. Morei 5 anos em Nova Jersey, eu me senti extremamente estranho ali, num bairro de polacos e de italianos, assim. E aliás, é estranhíssimo para mim, minha ex-namorada botou no Trump. Eu achei assim uma coisa super estranha isso. Você sabe que isso está sendo gravado, né? Isso está sendo gravado, né? Mas eu acho muito interessante você pensar essa coisa, como se apresentar microcosmos em termos de roteiro. Porque eu acho que o Moonlight ele foi muito maduro em relação a como ele apresentou aquele microcosmo, porque ele não defendeu ninguém. Não, exatamente. Ele simplesmente deixou os atores assim, e os personagens, na verdade, meio que lidarem com os problemas e meio que se desenvolverem, né? Lidar com essas questões. E eu acho que o Tropa de Elite, na verdade, é um filme que eu vejo muito, mas não por um bom motivo, mas porque eu tenho a sensação que ele me corrompe. Toda vez que eu vejo ele tem uma sensação que ele me corrompe por uma perspectiva extremamente violenta. Uma perspectiva que, no final do filme, você aceita que o Capitão Nascimento está metendo a porrada no empregado. As pessoas aplaudiram. O pessoal aplaude. O pessoal aplaudiu no cinema. Mete o cacete em tudo. Ele pode pegar um deputado e meter a porrada nele, né? Então, assim, é assustador. Eu gosto do Tropa de Elite porque eu acho assustador como o percurso dele e como ele faz o espectador assim, vibrar assim, com a violência e com o tipo de polícia que a gente tem, que é extremamente violenta, que mata, né? É mais com alguns do que com outros. Nunca esqueça disso. Mas é exatamente isso. Sim. Assim, exatamente isso. Eu, como homem não branco, não sou negro, mas eu não sou branco, se eu andar pelo aterro, por qualquer lugar, sem camisa, sem muita coisa de marca, eu sou tratado de uma forma. Mas se eu estiver no carro do meu pai, no carro importado, aí eu sou tratado de outra forma. A gente só é branco aqui no Rio de Janeiro. Você vai para a Europa, na melhor das hipóteses, me pergunta se eu sou italiano. Na melhor das hipóteses. Exatamente isso. Isso eu me assustei. A gente não é branco na Europa, não. Vamos combinar. Eu tenho uma avó baiana, então, ó. Não adianta ter avô holandês, português. A avó baiana, meu amigo. Em nenhum lugar do mundo eu sou branco. Só aqui no Brasil só que eu apresento que eu tenho alguma posse. A gente é latino, na melhor das hipóteses. Parece que eu herdei ou que eu ganhei um status de, sei lá, Neymar, que pode falar que não é negro, que é branco. Desculpem, a gente está com 2 pessoas querendo falar ainda. E não, mas queria... é só isso. Só obrigado. Essa questão do roteiro. Não, foi muito bom. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de falar sobre essa questão
do preconceito com o gênero, com o cinema de gênero. Eu, há pouco tempo, eu assisti o documentário da HBO sobre o Spielberg, em que ele fala uma frase da qual eu vivia, que ilustrava um pouco daquilo que eu pensava a respeito. Em uma entrevista que ele deu para o 60 Minutes da TV americana, o entrevistador falou sobre uma crítica feita por um crítico que disse que o cinema que... Não foram exatamente essas palavras, mas ele disse que o cinema que o Spielberg fazia não era um cinema de arte, era um cinema comercial. E aí o Spielberg respondeu por que um cinema comercial não poderia ser um cinema de arte? Por que isso não poderia ser uma coisa trabalhada? Por que ET não pode ser um filme clássico, um filme que marca a maneira de você fazer uma montagem dramática numa cena, de você poder conduzir uma cena, de você criar momentos emblemáticos e ainda ser uma referência no cinema. E isso eu sempre fiquei me indagando, porque quando eu li a respeito das grandes premiações, dos grandes festivais, eu via, por exemplo, eu via Alien, eu via O Exorcista, aí eu via, por exemplo, Star Wars, eu via filmes como Star Trek, filmes de gênero que tinham um apelo popular, que fazia bilheteria, que era bom, tem a sua qualidade estética, de produção e de direção e de roteiro, inclusive, e que sempre era relegado às categorias de efeito especial, maquiagem e tal, como se isso não fosse, como se você criar um ambiente sinistro com um bicho lá de anos-luz distante da Terra, confinado num espaço limitado, não possa ser um exemplo de uma boa construção dramática, sabe? Como se você conseguir construir uma ópera intergaláctica não possa ser uma visão diferente de uma oi? Sim, de uma epifania, de algo desse tipo. E eu achei interessante vocês comentarem sobre essa questão da distribuição dos filmes de terror também, e passa muito por essa questão. Ano passado eu tive que fazer um trabalho sobre Mãe, onde o cinema do meu bairro passou Mãe por uma semana, e aí tinha passado mais ou menos um mês de exibição ainda do filme, e eu fui incumbido de fazer um trabalho sobre Mãe, e eu só fui achar uma sessão, acho que na quarta-feira, no Cinema da Tijuca, acho que é o Kinoplex. E assim, eu penei muito para conseguir essa sessão. Qual o seu bairro? Meia. Meia não tem mais coisa, não. Não tem. O Imperato. Sim, pois só agora. Voltou a ter, né? Sim, mais ou menos uns... E eu cresci cinéfilo no Meyer, tinha 200 cinemas. Só não tinha mais que na Praça São Espelho na Cinelândia. É verdade. Mas olha só, tem mais gente querendo falar e... Não, assim, a minha pergunta é que, assim, por que existe tanta segregação com o cinema de gênero, principalmente nos grandes festivais e até mesmo na distribuição? E como vocês enxergam isso no mercado atual? Assim, eu acho que eu vou resumir, porque a gente está em cima da hora. Assim, isso é uma coisa histórica, de desinformação, basicamente. Foi preciso que o Truffaut e a turma da Cahiers de Cinema reconhecessem que o Alfred Hitchcock era um autor de cinema e não um mero diretor de filmes comerciais, para que ele fosse visto como um cineasta genial, porque senão os filmes dele de suspense iam estar relegados a um certo gueto. E da mesma forma que o pessoal da Cahiers de Cinema idolatrou e redescobriu o Hitchcock dessa forma, eles idolatram o Spielberg também. Então acho que isso responde a sua pergunta. O Truffaut fez uma participação, né? Sim, o Truffaut no Contatos Imediatos. Então, assim, é mera desinformação, falta de cinefilia, infelizmente, de quem programa os filmes, né? Muitas vezes são diretores de marketing, que são pessoas completamente tapadas, sem querer ser preconceituoso com os publicitários, mas muitas vezes são pessoas que não têm conhecimento cinematográfico, cultural, só vêm no lado comercial, só querem vender pipoca. Então eles estão